Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente comenta a situação distinta entre as ruas e as redes na disputa eleitoral desse ano. Falamos com Sandro Regueira, militante do PT, em Maceió, Alagoas, da situação política do estado que está sem governador. E ouvimos ainda a companheira Thelma Mello, militante do PT, em Brasília, no DF, que fala sobre o veto de Bolsonaro à Lei Aldir Blanc. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast comentando o assunto ruas e redes. Esse é um jeito de falar que se tornou comum entre nós pelo menos desde ali 2013, quando se dizia que era preciso disputar as ruas, mas também as redes sociais, que já estavam numa crescente no nosso país e estavam servindo inclusive como um instrumento de mobilização para os atos de rua. Bom, desde então a gente chegou a falar que era importante disputar as ruas, as redes e as urnas. Só que neste fatídico ano de 2022, neste momento pré-eleitoral, a gente está diante de uma situação que é, pelo menos, contraditória. E por uma razão que é relativamente simples, que é o fato de que nesse momento a gente está numa situação, em grande medida, melhor nas redes do que nas ruas. Mas, no geral, a gente está muito ruim nos dois. No último domingo, ocorreu o ato do 1º de maio de 2022, que para todas e todos nós deveria ser um ponto de virada na luta social e na mobilização popular. E isso não aconteceu. Na verdade, em todo o país, a maior parte dos atos do 1º de maio foram atos com pouca participação, esvaziados. E em algumas cidades, os atos convocados pela direita chegaram a ser maior que aqueles organizados pelo movimento social e sindical. E isso deveria acender uma luz de alerta gigantesca, porque nós sabemos que para derrotar Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita e eleger Lula presidente, a gente tem que ter muita mobilização popular, muita luta social e, portanto, temos que estar com muita força nas ruas. No entanto, tem gente que acha que o Senado está confortável porque Lula lidera as pesquisas e porque nós estamos, para alguns, melhorando nas redes sociais. Por exemplo, dados indicam que Lula hoje tem mais engajamento nas redes do que Bolsonaro e que nós estamos, portanto, melhores do que estávamos há alguns anos. Talvez isso seja até verdade, mas isso não muda o fato de que a situação nas ruas não mudou e, pelo contrário, piorou, como demonstrou o 1º de maio. E como nós já falamos aqui no podcast algumas vezes, não vai ser a golpes de tweet, curtidas e compartilhamentos que a gente vai derrotar a direita, Bolsonaro e o bolsonarismo. Porque para muita gente, a toalha de Lula enxuga igualzinha a de Bolsonaro. Então não vai ser porque tem mais fotos com uma toalha ou com outra circulando na rede social, porque tem um vídeo de uma artista com mais curtidas, que a disputa no cotidiano vai ser efetivamente alterada. Evidentemente, é muito importante fazer a disputa das redes. Nós perdemos essa disputa ao longo dos últimos anos. É fundamental, portanto, que a gente esteja melhorando. E é bom, inclusive, que essa mudança seja real. Agora, ela não pode ser nossa principal, muito menos a única arena de batalha, porque esta é uma arena que continua sendo controlada pela direita. De tal forma, companheiros e companheiros, que a gente tem uma tarefa imensa, em especial aqueles que estão fazendo um esforço de produzir conteúdo e influenciar na disputa de ideias, por meio, inclusive, das redes sociais, que é sair das redes, é efetivamente ter ação concreta no cotidiano. Porque o território que nós perdemos e que foi ocupado pela direita via as igrejas fundamentalistas neopentecostais, de extrema-direita, pelo crime, pela milícia, são territórios que não foram reocupados e que não vão ser reocupados digitalmente.
que não vão ser ocupados por meio das redes sociais. Nesse sentido, a gente está no momento fundamental que é de organização dos comitês populares de luta e da preparação, tá, o que vai ser efetivamente a grande batalha deste ano, que vai ser a disputa para derrotar Bolsonaro e eleger Lula. Nós vamos voltar a esse assunto da importância da organização nas ruas, afinal de contas, vai ser por ela, pela disputa no cotidiano. O trabalho de cada um e cada uma, que ao final fará toda a diferença do mundo para a gente eleger Lula presidente. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Thelma Mello, que é militante do PT em Brasília, no Distrito Federal, e que fala para a gente sobre o veto de Bolsonaro à Lei Aldir Blanc, uma lei que, se sancionada, pode destinar até 3 bilhões em recursos para o setor cultural do nosso país. Olá, companheirada. Aqui é a Thelma Mello, aqui do Distrito Federal. Hoje nós vamos falar sobre o veto à Lei Aldir Blanc e um pouco sobre cultura. Vamos lá? No dia 5 de maio, o impostor palaciano, que também se denomina Bolsonaro, vetou integralmente a Lei Aldir Blanc II, que previa repasses anuais de 3 bilhões da União para os estados, Distrito Federal e município. A justificativa dele é que o projeto seria inconstitucional, contrariaria o interesse público. Pois ora, será que a lei contrariava o interesse público, o interesse do clã bolsonarista que vê ameaça às suas pretensões autocráticas? De acordo com o texto, 80% dos recursos deveriam se destinar a ações de apoio ao setor cultural. Isso engloba o lançamento de editais, prêmios e outros instrumentos destinados à manutenção de espaços, iniciativas, cursos, produções e atividades culturais, além da manutenção de espaços artísticos permanentes. Os outros 20% seriam aplicados em ações de incentivo a programas e projetos em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais. Em contrapartida, os beneficiários deveriam promover atividades gratuitas a alunos de escolas públicas e à comunidade. O texto estendia ainda por 5 anos o subsídio de socorro emergencial a 700 mil trabalhadores da cultura afetados pela pandemia. É importante a gente saber que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, cada R$ 1 investido em cultura pode gerar até R$ 13 de retorno, fazendo assim girar a economia. O desgoverno Bolsonaro veta a lei porque a cultura é uma arma de transformação. A cultura fomenta o pensamento crítico, gerando uma identidade cultural e a valorização das origens de um povo. Para barrar mais esse absurdo, precisamos nos mobilizar e pressionar os parlamentares para derrubarem o veto do impostor palaciano. O veto pode ser rejeitado em sessão do Congresso Nacional. Para isso, é preciso obter maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Em tempos de guerra, temos que dormir com o olho aberto e o olho fechado e lembrarmos da música do grande Aldir Blanc, imortalizada na voz da Elis. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar e temos que continuar na luta por derrotar esse governo intransigente, esse desgoverno e elegermos em 2022 aquele que pode avançar culturalmente, socialmente, economicamente, para a gente ter um Brasil muito melhor, que é elegermos Luiz Inácio Lula da Silva. Viva a cultura, viva o povo brasileiro e vamos colocar a cultura na cesta básica, com Lula na presidência e elegendo os nossos parlamentares. É nóis! Valeu, Thelma. Obrigado, companheira. De Brasília, vamos para Alagoas, escutar o companheiro Sandro Regueira, que é do PT de Alagoas, mora lá em Maceió, e fala para a gente da situação que o estado de Alagoas está passando com o fato de não ter um governador. É isso mesmo. O estado hoje está sendo administrado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Tem uma querela jurídica, tem uma disputa política imensa entre Renan Calheiros, Arthur Lira e as forças políticas do estado, mas bom, é o Sandro quem conta pra gente essa situação e a posição do PT. Olá, companheiro Patrick, companheiros e companheiras, ouvintes do podcast. Vou falar aqui sobre uma situação anômala que está
acontecendo lá em Alagoas, que está passando por um processo eleitoral para a escolha do governador, ou não. Vou explicar para vocês, tá bom? Alagoas hoje, esse dia 6 de maio, falo com vocês, está esperando já 5 dias que o ministro Gilmar Mendes do STF decida se o edital lançado para a eleição tampão de governador e vice ele tem irregularidades ou não. Então, sem a definição para isso, Alagoas ele vive uma situação atípica, porque tem um governo provisório que está sendo exercido pelo presidente do TJ, Tribunal de Justiça de Alagoas, Clever Loureiro, que ainda assim essa permanência dele é contestável. E eu vou explicar o porquê. Via de regra, Clever ele não tem necessariamente um mandato, ele tem um exercício temporário de governança. E por isso, quando ele assumiu, devido a questões que eu irei elucidar daqui a pouco, a própria posse dele lá, ela teve uma validade de 30 dias que expirou no dia 2, segunda-feira passada. E não tem nenhuma lei complementar, nem nenhum dispositivo jurídico que prorrogue a permanência do Clever no governo de Alagoas. Via de regra, Alagoas está, ou pelo menos deveria estar, sem chefe do executivo no momento. Então, essa é uma questão interessante. Mas vamos lá. No domingo passado, o presidente do STF, o Luiz Fux, ele determinou a suspensão da eleição, que tinha sido marcada para segunda-feira, no final lá do mandato do Dr. Clever. Só que aí ele passou a responsabilidade para o Gilmar Mendes, o nosso querido Gilmar, que ele pedindo para que o Gilmar, que é o relator, se pronunciasse sobre a ação, foi impetrada pelo PP do Arthur Lira e depois contou com o ingresso do PSB, nosso querido aliado, e da União Brasil. E tudo isso foi autorizado pelo Gilmar, né? A entrada deles nos autos. E os três partidos, eles defendem que o edital lá para eleição indireta ao governo, ele é inconstitucional, porque ele prevê votação aberta e prevê candidaturas separadas para governador e para vice, ou seja, haveria duas votações, governador e outra para vice-governador. O MDB também entrou na ação, mas como parte contrária. Ele defende que o edital é legal e tudo mais, defende que a coisa ocorra como já estava estabelecida. Até o momento, esse processo eleitoral, eu falo até o momento, porque quando for reaberto, a depender de como seja, pode haver prorrogação de prazos. Mas atualmente a eleição tem 16 nomes inscritos para concorrer à vaga de governador e 8 nomes inscritos para concorrer à vaga de vice-governador. Na última quarta-feira, anteontem, o atual governador em exercício, o desembargador Clever Loureiro, ele demitiu o nome forte do governo Renan Filho, o secretário, ex-todo-poderoso secretário Jorge Santoro, e disse que o Santoro estava semeando caos. E mais do que isso, ele garantiu que o Estado seguirá com todos os serviços normalizados enquanto estiver à frente do cargo, sem chances de descontinuidade. Vocês lembram que eu falei há pouco sobre ele, em tese, não poder mais ser governador, né? Pois bem, na Assembleia Legislativa, o clima é de paralisia total. Desde segunda-feira que ninguém se mexe, não tem sessão, não tem reunião da mesa de diretora, nem no site da Assembleia Legislativa vem sendo atualizado, todo mundo esperando a decisão do querido ministro Gilmar Mendes. E é importante salientar que a decisão do STF ela foi basicamente a quarta decisão judicial em 5 dias. E por isso ela causou essas idas e vindas aí nessa eleição para governador e para vice-governador tampão. Primeiro a juíza Maria Esther Manso suspendeu a eleição, dizendo que não poderia haver votação aberta e tampouco separada de governador e vice. E aí o presidente em exercício do TJ, o doutor José Carlos Malta Marques, suspendeu a suspensão. Disse: o edital está certo, está tudo certo. Daí no dia seguinte, o STJ disse: está certo, doutor Carlos, e ratificou a manutenção da eleição, que seria no dia 2. Seria, porque aí o ministro Fux cassou a decisão do TJ e do STJ que suspendia a suspensão. E em seguida jogou a batata quente para o Gilmar Mendes. Gilmar, toma que o filho é teu, resolve aí. E aí eu vou explicar o que acontece. O mandato tampão ele é necessário porque o governador Renan Filho renunciou para se candidatar ao Senado em outubro. Isso já era sabido há muito tempo lá em Alagoas. E o vice-governador eleito em 2018, que é o Luciano Barbosa, há muito tempo no PCdoB, mas atualmente e já há algum tempo no MDB,
ele renunciou ao cargo em 2020 para ser candidato a prefeito de Arapiraca. Eu vou fazer uma pequena digressão aqui para explicar isso. Luciano ele teve alguns problemas diversos dentro do governo lá do Renan Filho. Não se sentiu confiável e até há quem diga que para se vingar de certa maneira do Renanzinho e da sua sede de se tornar senador por Alagoas, mandou ele para o raio que o parta e decidiu sair candidato a prefeito de Arapiraca. Essa candidatura à prefeitura de Arapiraca ela foi muito contestada do ponto de vista legal, que havia uma série de traqueiços jurídicos que aparentemente a candidatura não cumpria, ou não cumpria, ou cumpria, e assim continuou. A candidatura do homem foi suspensa, foi dessuspensa, e assim foi. Só que Luciano Barbosa é uma figura hiperpopular na cidade de Arapiraca. E podemos afirmar que ele foi realmente eleito com a força do povo. Ele empurrou as questões judiciais com a barriga, metendo desdobro. A população foi em peso votar nele. E depois de ele eleito, com grande apoio popular e grande desgaste daqueles que se opuseram à candidatura dele, inclusive o próprio governador Renan Filho, ninguém teve peito para falar, esse homem não assume, ele acabou assumindo. Isso lembra um pouco alguma história, né? Que estava para acontecer e não aconteceu recentemente. Pois bem, depois que o Luciano venceu a disputa, o terceiro na linha sucessória, que era o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Vitor, que é todo poderoso na Assembleia Legislativa, ele não é só o presidente, e ele abdicou de se tornar governador, porque se assumisse, ele ia estar impedido de disputar a reeleição para continuar deputado estadual e para continuar todo poderoso. E nisso costurou um acordo aí com seus amigos, inclusive com o Renan Filho, que foi quem que precisou da ajuda do Renan pai para apagar a fogueira lá da história com o Luciano Barbosa, e chegaram no nome do Paulo Dantas, que tem hoje a maioria absoluta na Câmara, na Assembleia Legislativa, para ser eleito governador. Paulo Dantas, que é o mesmo que será o candidato a governo na eleição normal aqui do Estado, com o apoio do Lula, apoio do Renan pai, do Renan Filho e de quem mais o Lula e companhia acharem necessário. Então, com isso, com a ausência total de linha sucessória, sobrou o governo para o Dr. Kleber. Kleber, que é presidente do Tribunal de Justiça, desembargador. Para concluir, só lembrando que a validade do governo do Dr. Kleber ela venceu na segunda-feira. Não há lei complementar nem dispositivo jurídico que prorrogue a permanência dele no governo, que não se trata de um mandato, mas de um exercício temporário de governança. Esse exercício ele tem validade de 30 dias, expirou na segunda-feira passada, mas ninguém é doido de peitar o presidente TJ, né? Que inclusive está doando imóveis à torto e à direito do governo do Estado para o Poder Judiciário. Mas esse é outro tipo de discussão. Via de regra, Alagoas está, ou deveria estar, sem chefe do Executivo. E está, ou deveria estar, também passando por um processo de eleições indiretas nesse momento. É o que temos para hoje. Um forte abraço, companheiros e companheiras. Valeu, Sandro. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, é um podcast que circula toda segunda e sexta-feira e que é totalmente produzido por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra na segunda-feira, onde comentaremos o ato de lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República, que ocorre neste fim de semana, dia 7 às 10 da manhã, com transmissão em todas as redes do Partido dos Trabalhadores. Saudações petistas, fora Bolsonaro, Lula presidente.